Olá! Hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância dentro de uma empresa de decoração de festas infantis. Checklist. Checklist, ele faz parte de um item tão importante quanto que são os processos de uma empresa. Toda empresa que tem processos bem definidos tem sucesso na sua trajetória. Processos evitam retrabalho, ineficiência, dá diretrizes corretas para os seus colaboradores e não importa o tamanho da sua empresa, se você ainda é uma empresa, ainda assim, crie os seus processos, escreva os seus processos. Processos é sinônimo de sucesso dentro de uma organização. Não é à toa que todas as grandes empresas têm processos. Então vamos falar do checklist. E fique comigo até o final, porque você, além de entender a importância do checklist, eu vou te dar uma visão inovadora do checklist. E além do mais, você ainda vai receber de forma gratuita um checklist para você dar o pontapé aí, inicial a essa nova fase, que é de fazer um checklist eficiente. Muitas vezes, algumas pessoas até fazem um checklist, mas elas fazem um checklist de uma forma muito básica. O checklist ele tem que ser detalhado. Vamos pensar o seguinte, você tem que montar um painel com tecido sublimação. E aí, você, na sua cabeça, só vem a palavra macro, painel. Mas o que está por trás da execução da montagem de um painel? Um painel precisa do que para ser montado? Então ele precisa da estrutura, ele precisa do tecido. Estou falando aqui, estou dando um exemplo de um painel com sublimação. Então você precisa da estrutura, do tecido e da forma como você vai fixar esse painel. O que você precisa para fixar? Você ainda utiliza o método de grampear? Você utiliza o método de fita dupla face? Como é que você está fazendo a montagem? Então, não importa a maneira como você está montando hoje. O mais importante é que no seu checklist tenha todos os itens necessários para cada etapa daquela montagem. Então, eu preparei um checklist aonde ele vai te dar também o norte de todas as ações. Todas as vezes que você listar todas as etapas de forma minuciosa, porque cada item é importante. Cada item vai fazer a diferença. A falta de um item pode levar tudo por água abaixo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Recentemente eu fui fazer uma festa e assim, eu não tinha feito checklist, tá? Isso daí foi a época ainda que eu não fazia o checklist. E aí, normalmente, naquela festa, eu não visualizava a extensão elétrica. Simplesmente assim. Para mim, aquela festa não tinha a menor necessidade de uma extensão elétrica. Eu havia esquecido de qual item? Eu havia esquecido que naquela festa tinha o número, né, do aniversário da criança, naqueles acrílicos com LED. E precisava do quê? De uma extensão elétrica. Porque o cabo do número acrílico, ele não chegava até a tomada. Como eu tinha uma parceira que ia fazer a parte dos balões para mim, no meio do percurso, quando eu lá fazendo uma reavaliação da montagem, eu me dei conta dessa necessidade, então eu liguei rapidamente para ela ainda não havia saído de casa e ela trouxe para mim a extensão elétrica. Mas veja o problema que eu criei. Se ela não tivesse levado, eu teria que sair à caça de uma extensão elétrica. E nem sempre nós temos no local onde estamos montando a festa a facilidade de encontrar alguns itens de forma rápida.
Imagina que eu estou indo montar uma festa numa chácara, que fica lá, sei lá, 10, 15 quilômetros do centro da cidade. Isso gera estresse e gera uma desestabilização do processo. Você já começa a ficar nervosa porque é um item primordial, acender aquele LED. Ou senão você vai ficar pedindo de repente para a pessoa do local onde você vai, você tem uma extensão elétrica para me emprestar? O que aquilo vai demonstrar para aquela pessoa? Que você não é tão eficiente assim. E não é essa imagem que nós queremos passar. Queremos ser empresas eficientes. Então, tendo essa visão hoje da importância do checklist, eu criei um checklist, mas não só um checklist para que eu lembrasse de tudo que eu tenho que levar nessa festa. O checklist, ele vai além disso. O checklist, ele vai nortear cada etapa do meu processo. Então, fechei a festa, eu tenho um projeto daquela festa, eu tenho a imagem na minha cabeça daquela festa, de tudo que eu quero fazer naquela festa. Então, agora nós vamos colocar tudo isso no papel. Então, a festa tem suas áreas de decoração. Então, nós criamos lá. O mais comum é a mesa principal, a mesa do bolo. Então, pense naquela mesa do bolo de forma detalhada. Bom, e pense por partes e faça a descrição dos itens por partes. Então, vamos lá. O primeiro item do meu checklist são ferramentas. Só que para que eu coloque cada ferramenta, eu tenho que pensar em cada processo. Então, abaixo eu tenho mesa principal, bolo. Então, vamos lá. Então, eu vou montar o painel, então eu coloco lá. Para montar o painel, eu preciso de todos os itens que eu acabei de relacionar para vocês no início desse vídeo. Então, você vai colocar item por item, e aí você vai colocar a ferramenta necessária. Então, em todas as etapas dessa montagem, de todos os itens necessários para, você tem que colocar quais são e o que eu preciso para executar cada uma delas, de forma que nada falte. Por isso se chama checklist. Bem, nesse checklist que eu criei as ações que eu devo tomar. Então, no meu checklist, cada item na frente dele tem um quadradinho para dizer se aquele item é um acervo próprio, ou se ele vai ser um acervo alugado, ou se eu vou comprar aquele item. Então veja que agora, além de eu listar tudo que eu tenho que fazer, eu ainda tenho a oportunidade de saber quais as ações que eu tenho que tomar em cada uma das etapas. E eu coloco lá, quando é alugado, já tem um campo logo à frente de quem eu vou comprar, onde. Então, perceba que esse checklist é completo. E aí nós temos etapas de checagem. Primeiro, você vai listar todos os itens e agora você vai analisar cada item, se você tem, se você não tem, se você vai alugar, se você vai comprar, se aquele item precisa de manutenção. Agora, com o checklist nas mãos, você tem que antecipar os problemas. Quer dizer, antecipar soluções, não é nem problema. Você tem que verificar se aqueles itens estão em condições de serem utilizados. Se estão limpos, se estão com a manutenção em ordem. A verdade é essa, ele está pronto para ser usado? Então, essa é a importância desse checklist. Você faz essa checagem e fala, tá tudo ok, ele tá bonitinho, vai ser usado, não sei o que. Então, agora, você vai ter que fazer uma segunda checagem. No dia do evento, você vai começar a checar se todos os itens estão no transporte. Por quê? Fazer um checklist e separar tudo é uma coisa. E saber que, de fato, ele está indo para o evento é uma segunda coisa. Então, diante disso, o checklist ele vai te dar um norte tão claro de
tudo que você tem que fazer, de como você tem que fazer e garantir para você que você não vai esquecer nada. Então, de uma vez por todas, entenda que o checklist é a alma da montagem de uma festa. Sem ele, com tudo aqui na sua cabeça, você pode correr grandes riscos. Em toda a minha trajetória, ter esquecido não ter visualizado essa extensão foi assim um choque para mim a hora que eu estava indo. Imagina o seguinte, tem algumas etapas do processo que você precisa de parafusos, né? Tem alguns painéis que o parafuso está ali separado, você precisa levar o parafuso. O que eu preciso para apertar o parafuso? Eu preciso de uma chave. Então, entenda que fazer o checklist é ter sucesso absoluto no seu evento. Então, tudo se torna mais claro. E o checklist é apenas um item dos processos de uma empresa de decoração de festas infantis. Então, entenda de uma vez por todas que processos simplesmente são o GPS da sua empresa. Ele é que vai te dar todos os caminhos e vai te levar para o seu objetivo. Agora, coloque aí no meu direct, eu quero checklist. Eu vou disponibilizar para vocês um checklist onde você vai personalizar da forma como funciona a sua empresa em cada evento. Esse checklist é um checklist macro. Na minha empresa, eu sempre vou ter que fazer a adaptação para cada evento. Não existe um checklist macro. Todo evento é único, é específico e tem que ter o seu checklist. Um grande abraço para vocês.